Nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 8 de julho de 2025, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos uma grande notícia de ontem para hoje, que foi o Trump anunciando que vai voltar a enviar Patriots para a Ucrânia. Ele deu a ordem para que os Patriots que estavam na Polônia aguardando envio fossem enviados e prometeu conseguir mais. A grande questão aqui é essa: ele vai só dar essa ajudinha de nada que já era a ajuda prometida desde a época do Biden, ou ele vai resolver fazer essa guerra agora de uma maneira diferente? Ou seja, ele queria se diferenciar do Biden, né? Então a primeira ideia dele de se diferenciar do Biden era não ajudar a Ucrânia e fazer a paz. Só que ele viu que não dá certo, o Putin não pode parar a guerra. O Putin precisa continuar com essa guerra, porque senão ele cai. Então, talvez agora ele tente se diferenciar do Biden mandando muita ajuda para a Ucrânia. Seria a outra forma de se diferenciar do Biden. Vamos ver o que acontece nessa história. Por enquanto, o que a gente tem de informação é só que foram as armas que estavam já na Polônia para serem entregues, que vão ser entregues imediatamente, né? Já é alguma coisa, já é algo positivo, mas a gente espera mais disso daí, né? Bom, teve ataques russos contra a Ucrânia, ataques ucranianos, principalmente aqui contra o território temporariamente ocupado da Ucrânia pela Rússia, né? E na linha de frente os russos começaram uma grande ofensiva aqui na região de Kamiansk, estão tentando avançar aqui, não conseguiram nenhum avanço significativo, mas estão tentando com muita força por aqui, né? Fora isso, nenhuma grande diferença na linha de frente, continua tudo basicamente a mesma coisa. Na Rússia, a gente tem o problema um monte de mortes recentes, né? Depois que aquele cara caiu da janela lá, o vice-presidente da Transnet caiu da janela, tivemos mais 2 casos de suicídios, né? Pessoas que se suicidaram lá na Rússia de maneiras estranhas, né? O que o pessoal imagina que está acontecendo é mais uma purga, né? Soviéticos são reconhecidos por purgas que acontecem tipicamente quando o grande líder se sente ameaçado e ele começa a matar todo mundo que ele acha que pode estar por trás dessa ameaça contra ele. O Putin está se sentindo fraco e está saindo matando geral, né? Isso pode acabar como acabou com Stalin. Stalin, de fato, matou um monte de gente no governo russo e continuou no poder, ou pode acabar de forma ruim, com o pessoal enchendo o saco de vez do Putin e tirando ele de lá, né? Bom, e vamos falar também sobre os BRICS, né, que teve a declaração, teve uma declaração condenando a Ucrânia, porque a Ucrânia está fazendo ataques na Rússia. Olha que absurdo isso, né? Eu vou te falar um negócio, é uma vergonha tão grande que eu sinto de ser brasileiro nesse momento. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Olha Mãe, Peter leu meu apelido, Taxando a Vida Doidado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, a Rússia lançou 58 drones e mísseis contra a Ucrânia. Mais uma vez, a maior parte foram drones, não teve muito efeito, não teve muita coisa danificada, a não ser em Zaporizhia. A gente vai falar em Zaporizhia, acabou que os drones causaram bastante destruição, infelizmente. Também tiveram 4 mísseis S-300, S-400, que são aqueles mísseis usados mais próximos da linha de frente, né? A defesa antiaérea ucraniana derrubou 34 dos drones, e 26 com artilharia e 8 com guerra eletrônica. Então ainda teve drones que atingiram algumas coisas, principalmente aqui em Zaporizhia. Tem vários casos aqui. Não, desculpa, isso aqui é Kherson. Isso daqui é Kherson, onde continuam os ataques de caçada humana, né? Os russos usam drones para caçar pessoas que estão andando na rua em Kherson. Uma coisa totalmente absurda isso daqui. Mas também teve em Zaporizhia, tá aqui, Zaporizhia, o pessoal atacando com drones ali as cidades ali em Zaporizhia. Zaporizhia é essa cidade aqui. Infelizmente, muitos ataques por aqui. Como eu falei para vocês, os russos estão fazendo uma grande ofensiva nessa direção aqui. Talvez seja uma espécie de ameaça deles ou preparação para alguma coisa, né? Kherson é aqui onde está vendo, onde os russos têm feito safari humano contra pessoas aqui, usando drones, tentando atingir pessoas aqui. Um absurdo completo isso. Aqui, ó, como eu falei, Zaporizhia, os russos ativaram todo esse fronte aqui, estão tentando avançar aqui, avançaram alguma coisa aqui em Kamiansk. Deixa eu tirar minha cara daqui. Avançaram alguma coisa aqui em Kamiansk, também Stepov, mas ainda estão, Lobkov ainda está ocupado pelos ucranianos, segundo esse mapa aqui. Outros estão dizendo que Lobkov já está nas mãos dos russos.
Enfim, os russos estão tentando avançar aqui, não avançaram nada significativo ainda, mas essa é a estratégia deles, né? Bom, os ucranianos também fizeram ataques em Starobilsk e Svatov. Starobilsk e Svatov são essas cidades ucranianas aqui temporariamente ocupadas pelos russos. Svatov é aqui, Starobilsk é aqui, ambas sofreram ataques significativos aqui em posições de tropas russas ali na região. Eram locais de concentração de tropas russos, né? Também teve ataques em Melitopol. Os russos estavam com uma concentração de tropas aqui, os ucranianos atingiram ali também. E aqui em Starobilsk, em Luhansk, os ucranianos fizeram um ataque justamente contra o 20º Exército de Armas Combinadas. E nas proximidades de Starobilsk, lá em Luhansk, a gente tem algumas imagens aqui desse ataque ucraniano contra essas tropas russas ali na região, né? Então, esses foram os ataques ucranianos. Como a gente falou, não teve muita mudança na linha de frente. Teve também alguns contra-ataques ucranianos contra a Rússia. Então, aqui o pessoal está reclamando aqui os ucranianos em algumas áreas começaram a fazer pequenas contraofensivas, talvez tentando mostrar para os Estados Unidos que eles ainda têm reservas e precisam de suprimentos de armas e coisa e tal. Repara que os russos pararam de comemorar o fato de que os americanos suspenderam as armas para a Ucrânia. Isso é um fator que faz diferença, tá? Essa suspensão de armas para a Ucrânia deu ânimo para os russos. Os russos falaram, não, tá vendo? Os Estados Unidos não vai dar mais armas para a Ucrânia, a gente vai conseguir avançar e coisa e tal. Já acabou isso, a gente vai falar sobre isso, o Trump já voltou a fornecer armas para a Ucrânia, mas esse fator psicológico é importante no final das contas, né? E essas contraofensivas têm tirado território e algumas vezes acontece nas mesmas áreas que os russos estão fazendo ofensivas. Então aqui os ucranianos fizeram ofensiva para cá, aumentaram a área controlada aqui, numa mesma área que os russos estão tentando avançar aqui em Glushenkovo, né? Bom, falando sobre a linha de frente, aqui nos mapas do Polé-Volán, os russos avançaram um pouquinho aqui em Chassivyar, nenhuma mudança significativa aqui. Aqui em Miranhod, próximo de Trotsky, né, e Pokrovsk aqui, teve um pequeno avanço russo aqui também, mas nada significativo aqui. E mais à frente, aqui, que já é depois de Pokrovsk, né, é aquele lugar em que os ucranianos estão avançando aqui, os russos estão avançando para cá também, em Komar Tolstoy, mas também nenhuma mudança significativa por aqui. E finalmente aqui em Kamiansk, eu vou ter que tirar minha cabeça aqui, porque é justamente onde está Kamiansk aqui. Os russos têm tentado avançar aqui, tomaram um pequeno pedaço da cidade, mas nenhuma mudança significativa por aqui, né? Aqui está dando Lobkov como ainda já nas mãos dos russos. O outro mapa dava ainda como com os ucranianos. Enfim, tudo isso daqui ainda está nesse momento com os russos tentando avançar. Não temos ainda informações firmes sobre essa região daqui, né? E temos informação aqui também sobre Totkino. Os russos conseguiram retomar uma parte da área que tinha sido tomada pelos ucranianos aqui, rompendo o cerco aqui em Totkino. Por outro lado, os avanços russos aqui em Sumy pararam completamente, os russos não conseguem avançar mais nada por aqui, né? Umas imagens interessantes aqui de drones interceptadores ucranianos interceptando os drones vampiros russos, né? Tá aqui, ó, tá vendo? A gente vê o drone vampiro russo aqui e o drone ucraniano destruindo ele. Isso tem crescido bastante nessa guerra de drone atingindo drone, né? É impressionante como é que essa mudança tecnológica é muito significativa, né? O pessoal está lembrando que essa questão da mudança tecnológica é muito importante nessa guerra, porque isso reflete mais ou menos o que aconteceu no ciclo da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Quando começou a Primeira Guerra Mundial, os exércitos da Europa estavam se preparando para uma guerra estilo Napoleão, né? Com cavalos e coisa e tal. Ainda havia todo um misticismo de que países que tinham bons cavalos tinham maior capacidade militar e coisa e tal. Só que quando começou a Primeira Guerra Mundial, os carros, né, os automóveis, né, os caminhões fizeram muito mais diferença do que cavalos, por motivos óbvios, né? Os cavalos foram abandonados completamente por essa ocasião, e o que se seguiu então foi uma corrida de tecnologia, cada lado tentando aumentar a tecnologia, e enquanto isso uma guerra de atrito muito feia em que ninguém conseguia avançar. Isso foi a Primeira Guerra Mundial, e basicamente a Segunda Guerra Mundial foi uma continuação disso, não teve muita mudança em termos de lógica de guerra, né? E o que a gente está vendo acontecer com a Ucrânia é a mesma coisa. Quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia,
todo mundo estava preparado para uma guerra mais ou menos como terminou a Segunda Guerra Mundial, ou seja, tanques sendo a principal força para avanço e coisa e tal, e sistemas tripulados, né, tanques e caminhões e coisa e tal. E o que aconteceu é que justamente isso falhou, né? Os russos tentaram, achavam que conseguiriam tomar Kiev muito rapidamente, não conseguiram tomar. O que está acontecendo à medida que a guerra está se desenvolvendo é que basicamente os russos nem usam mais tanques, porque no final das contas não conseguem avançar com os tanques muita coisa. Andar a pé é uma perda enorme humana, e a Ucrânia está adotando a política correta. A Ucrânia já viu que, tal como aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial, o que vai definir o resultado dessa guerra é a tecnologia. Quem tiver a melhor tecnologia que vai ganhar. Jogar soldados para a linha de frente só vai fazer com que eles morram em grandes números e não consiga avançar nada, basicamente, né? Então, essa estratégia da Ucrânia tem sido, desde meados de 2024, na verdade, desde meados de 2023, tem sido essa estratégia de poupar suas forças, não se importa se os russos avançarem um pouquinho, isso não vai fazer diferença, o importante é poupar suas forças e investir em tecnologia, né? E a tecnologia está chegando nesse ponto, ou seja, você está começando a ter aqui guerras de drones contra drones, tudo automatizado, porque é simplesmente impossível um operador humano conseguir esse nível de precisão, você já tem inteligência artificial nos drones para fazer isso, né? Então é muito curioso realmente ver como é que isso está acontecendo por lá, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a fala do Lavrov no BRICS. A gente vai falar sobre os BRICS daqui a pouco. É muito triste isso, né? Mas a grande notícia do dia hoje foi que o Trump disse que vai mandar mais armas para a Ucrânia. Não falou quantas armas, não falou de que forma vai ser, o que ele vai mandar, o que ele não vai mandar. A expectativa que todos nós temos é essa, né? Parece que o Trump fez o ponto de inflexão. O pessoal MAGA, pago pelos russos, já está todo mundo chorando, dizendo não que não tem que mandar arma para a Ucrânia, não que não sei o que lá, que aquele pessoal, Laura Loomer, Tim Pool, tá, a russaiada toda chorando lá na rede americana, na internet americana, mas o Trump fez a mudança dele. Como eu falei para vocês que iria acontecer, ele ia ver que a única alternativa que tem é ajudar a Ucrânia. Agora, mais do que isso, o Trump tem uma preocupação muito grande, sempre gosta de dizer que essa guerra é a guerra do Biden, né? Ele não quer ser comparado com o Biden, ele quer dizer que ele resolveu o problema. Ele tentou resolver o problema da maneira mais burra no início, que era justamente tentando fazer uma paz terrível com a Rússia, só que ele viu que o Putin não vai fazer paz, não tem esse caminho, né? Não tem essa saída, nunca vai se chegar num acordo. A única coisa que o Putin aceitaria para fazer a paz é se o Trump ganhasse a guerra por ele, conseguisse convencer a Ucrânia a tirar o Zelensky, coisa e tal. E lembra que o Trump tentou no início, né? No primeiro momento ele falou não, que o Zelensky tinha que fazer uma eleição, porque não sei o que lá e coisa e tal. Mas ficou claro para todo mundo que não tinha cabimento esse tipo de coisa, né? E daí, rapidamente, ele percebeu que paz não vai chegar. E aí agora ele começou a fazer o ponto de inflexão de dizer que vai ajudar a Ucrânia. Por enquanto é pouca coisa. Mas eu tenho a expectativa de que ele vai perceber que se ele quer se diferenciar do Biden, se ele não quer ficar igual ao Biden fazia com essa guerra, ele vai ter que fazer uma coisa diferente, que é dar muitas armas para a Ucrânia. E aí ele pode resolver esse problema de uma maneira muito mais decisiva, né? Aí eu apoio o Nobel da Paz para o Trump, se ele quiser isso. Deixando claro, eu acho que o Nobel da Paz terrível. Só fez merda o Prêmio Nobel da Paz até aqui. Só piorou, só deu os piores estímulos para as pessoas. Mas se é isso que o Trump quer para dar arma para a Ucrânia, dá uma porcaria do Nobel para ele, né? O Trump prometeu ao Zelensky imediatamente mandar 10 interceptadores Patriot. 10 interceptadores Patriot é muito pouca coisa, tá? 10 mísseis, isso não vai fazer muita diferença. Segundo estão dizendo, era o que estava já na Polônia preparado para ser enviado para a Ucrânia, ou seja, seria retomar o fluxo normal de envio de mísseis para a Ucrânia. Não sabemos como é que vai ser isso daí, o que está acontecendo, mas, de novo, é um ponto de inflexão, né? Mudou a curva do Trump com o Zelensky. Vamos torcer para isso ter mais novidades boas nesse sentido, né? O time do Trump nega que tenha parado os envios de armas para a Ucrânia, nega que essa parada do envio de armas para a Ucrânia tenha sido uma decisão presidencial, né? Segundo eles estão dizendo que isso daí foi uma coisa de rotina do Pentágono, que foi o Reg 7 que fez e não sei o que lá. Eu duvido que o Reg 7 tenha feito isso, eu mantenho o que eu falei.
foi o Trump mesmo que tentou mais uma vez agradar o Putin, falou, não, Putin, eu só parei de mandar armas para a Ucrânia, vamos sentar para negociar paz. E o Putin deu uma banana para o Trump, porque o Putin não pode negociar paz, ele não tem essa alternativa. Se a Rússia parar de fazer a guerra agora, um cessar-fogo que seja, o Putin cai, então o Putin não vai parar essa guerra de forma alguma, né? Então eu tenho certeza que foi o Trump que deu essa ordem, mas agora estão dizendo que não, que foi o Pentágono e que o Trump voltou atrás. Beleza, se a coisa é culpar o Reg 7 para mudar de ideia, tá ótimo, não tem problema nenhum isso daí, né? Aqui, ó, de acordo com uma declaração do Trump, o Departamento de Defesa americano está mandando armas defensivas adicionais para a Ucrânia para ajudar eles a se defenderem, enquanto esforços continuam para se obter uma paz duradoura e o fim da matança, segundo o porta-voz do Pentágono, né? Então, o que ele está dizendo é que o Pentágono confirma que o Trump mandou mandar as armas para a Ucrânia e ainda está falando em paz e coisa e tal, mas eu acho que ele vai perceber que a única maneira que ele tem de se diferenciar do Biden agora é mandando muitas armas para a Ucrânia. É isso que faz a diferença no final das contas, né? Bom, e a gente não pode esquecer que muito disso começou com a Miroslava Petsa, né, que é aquela repórter ucraniana que que entrevistou o Trump lá, que perguntou para o Trump a questão do Patriot, né? E pode ser que isso tenha dado uma ajuda aí a fazer o Trump fazer essa mudança, essa inflexão na questão das armas para a Ucrânia, né? Tá aqui uma imagem que ela publicou aqui dela com a família dela. O marido, ela escondeu o rosto porque o marido é militar, né? Então evidentemente tem que ter cuidado. E estão eles aqui numa estação de trem lá na Ucrânia, em algum lugar da Ucrânia. Ela agora está na Polônia, né? Está baseada na Polônia, mas justamente essa é a situação, né? Ela falando que para se destacar, para ser escolhida pelo Trump, ela viu que estava todo mundo de preto, com ternos pretos e coisa e tal. Então ela tirou o terno preto dela para ficar com a blusa branca que ela estava por baixo, justamente para tentar se destacar, para ser escolhida pelo Trump, e deu certo, né? Excelente notícia isso. Bom, uma outra notícia muito boa. A Europa está preparando o maior pacote de sanção contra a Rússia nos últimos 3 anos, de acordo com o ministro das Relações Exteriores francês. As novas medidas vão visar o lucro da venda de petróleo russo, estruturas financeiras, intermediários em terceiros países. Aí, Lula, se segura, hein? Não vai ser só o Trump batendo em você, não. Vai ser a Europa também, tá? Porque intermediários em terceiro país, países terceiros como o Brasil, tem comprado muito óleo diesel lá da Rússia, né? Então olha só o que pode vir por aí, hein? O Lula tá achando que vai ter o apoio da Europa nessa briga dele contra o Trump. Eu já expliquei para vocês que não vai ter, não. Por quê? Porque quando a Europa precisou do Brasil, quando veio aqui o Macron, logo no início do governo Lula, quando veio os shows aqui no Brasil no início do governo Lula, pedindo para o Lula liberar a munição do Leopard lá para a Alemanha poder ajudar para a Ucrânia e coisa e tal, o pessoal tinha essa ilusão, achava que o Lula ia ser mais pró-Ucrânia do que o Bolsonaro. Se tivessem assistido O Mundo em Revolução, saberiam que não. Eu deixei claro, o Lula é pior que o Bolsonaro nesse aspecto, né? Mas a Europa esperava que o Lula ajudasse na questão da Ucrânia, né? Aqui no Brasil, o pessoal tem uma visão muito, esse negócio da Ucrânia não nos interessa. Lá na Europa, eles não podem se dar esse luxo, meu amigo, porque essa coisa está acontecendo ali do lado. O pessoal sabe que se o Putin animar, ele está invadindo a Europa inteira. Então é outro patamar o problema dessa guerra lá na Europa. E quando a Europa precisou do Brasil, uma ajuda mínima, que seria mandar a munição do Leopard para a Europa, o Lula não quis ajudar. Eu não sei não, hein? Eu tô achando que o Lula vai se fuder, se acha que a Europa vai apoiar ele nessa briga contra o Trump, né? Bom, agora, o que está acontecendo lá na Rússia é, mais uma vez, o caos econômico completo, né? Os dados aqui na execução do orçamento federal russo para junho apareceram, e o déficit já chegou ao déficit total que eles esperavam para o ano, né? Chegou a 3,8 bilhões de rublos, o que era o que o Putin esperava para o ano todo. Por que o orçamento russo está tão mal? Justamente por conta do preço do petróleo. O preço do petróleo caiu, os russos, a principal fonte do orçamento russo é a venda de petróleo, e com isso os russos estão enrascados, né? É por esse motivo que o Putin tem feito tantos bombardeios contra Kiev e coisa e tal. É um sinal do desespero dele, porque sabe que não consegue manter essa guerra por muito tempo pela questão econômica, né? Aqui você vê como é que era o orçamento russo em 2021,
o azulzinho, que foi antes da guerra. Em 2022, já com a guerra, essa queda no final aqui é porque justamente o último mês do ano o pessoal tende a acertar as contas, né? Então acaba tendo alguma queda aqui. Mas 2022 já foi uma tragédia, 2023 já entrou no negativo completo, 2024 melhorou um pouco por conta da melhora do preço do petróleo, agora 2025 está uma tragédia para o Putin, uma tragédia anunciada que não tem como sair dela de maneira alguma, né? E a situação lá deve estar muito feia mesmo, porque nos últimos dias vários oligarcas russos, vários generais, vários militares acabaram morrendo por motivos diversos, né? Ontem foi o ex-ministro do transporte russo, o Roman Starovoyt. Lembra que o ministro do transporte é responsável pelas ferrovias. A gente já explicou que houve uma grande reforma nas ferrovias russas que foi catastrófica, né? Esse ministro dos transportes tentou modernizar as ferrovias russas, separando elas em unidades independentes. Só que o que acontece lá na Rússia? Você tem algumas ferrovias que são altamente deficitárias. E daí, como você separou tudo, as ferrovias que não são deficitárias não querem mais atender as que são deficitárias. E o fato é que, além disso, com a queda do tráfego do carvão, lembra, carvão os russos não têm para quem exportar, então está parada a produção de carvão na Rússia. Se não tem carvão, não precisa de trem para transportar carvão. Então está dando um colapso completo das ferrovias russas por conta dessas duas coisas. Essa reforma que o cara fez e o preço do carvão, né? E daí o Putin demitiu ele e em seguida ele foi encontrado morto. Foi encontrado morto no carro dele. A notícia oficial é que ele cometeu aquela palavra que eu não posso falar aqui no YouTube, que começa com a letra S. Então foi encontrado no carro dele, mas você sabe como é que é a coisa de máfia, né? Máfia, meu amigo, máfia, isso é a coisa mais fácil no mundo. Tá aqui o Fighter Bomber chorando, dizendo que ele já foi chefe da região de Kursk e foi ministro do transporte da Rússia, tal, ele teria feito S. E eles são a nova onda tecnocrata que tentou mudar a economia russa. Olha, foi mais ou menos o que fez o Gorbachev também, né? O Gorbachev, vocês lembram, né? A União Soviética colapsou justamente quando o Gorbachev começou a tentar fazer medidas liberalizantes na economia, né? Esse pessoal não sabe fazer capitalismo, né? Enfim, o que está acontecendo aqui de acordo com reportagens, relatórios da mídia, o Roman, primeiro, ele teria feito S na casa dele. Depois ele fez S no apartamento dele. Finalmente ele fez S no carro dele, um carro Tesla, e que está sendo objeto de investigações e coisa e tal. E então ele também fez um outro S nos arbustos próximo da estrada, para não aparecer em público. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que essa história está mal contada, que a imprensa está falando um monte de coisa, mas está na cara que, né, foi briga interna, né? E o que acontece nesse caso? Por que está tendo briga interna? Porque o Putin está fraco, meu. E não é só esses caras aqui não, tá? Aqui, esses aqui são os que aconteceram nos últimos dias, né? Esses dois aqui morreram, esse aqui foi preso. Tem uma lista de gente aqui, o Strigunov, que foi detido também, teve gente que foi detida também. O Starovoyt, esse que morreu, e o Badalov, enfim, um monte de gente que foi purgada do alto escalão russo. E o que isso significa tipicamente? Significa Putin fraco, né? O Putin fraco, o pessoal em torno do Putin começa a ter ideias, né? Será que não está na hora da gente trocar o Putin, né? Não está na hora da gente mudar a direção do país, né? E lógico, o Putin não gosta dessas ideias e reage da maneira mais soviética possível, né? Então é isso que está acontecendo lá na Rússia. A situação está ficando crítica e não tenho dúvidas, é por conta da economia e do fato de não ter uma saída para essa situação. A economia está ruim e vai continuar ruim. É a mesma situação do Gorbachev. Quando você tenta mudar, vai piorar mais ainda e vai levar ao colapso russo muito em breve, né? Bom, falando um pouco sobre propaganda russa aqui, né? Vocês sabem, uma das coisas que os russos dizem é que a Ucrânia queria entrar para a OTAN. E a verdade é que se você fizer a pesquisa de opinião dos ucranianos, em outubro de 2013, antes da invasão da Crimeia pelos russos, só 20% dos ucranianos que queriam entrar para a OTAN. Por quê? Porque eles não viam necessidade de entrar para a OTAN, né? Eles queriam se integrar com a União Europeia. Se integrar com a União Europeia sempre foi vontade dos ucranianos desde que se separaram da União Soviética, né? Todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer uma economia mais dinâmica e sabe, o pessoal olha para a Polônia e vê a maravilha que está a Polônia. É lógico que eles querem isso também, né? Polônia, Hungria, Eslováquia, todos os países que eram da cortina de ferro estão se dando bem pra caramba na União Europeia. Então é lógico que a Ucrânia quer isso também, né?
Quando a Rússia invadiu o Donbás, aí é que a coisa mudou. Começou a ter maioria dos ucranianos que serem a favor de entrar para a OTAN. Por quê? Porque justamente passaram a ver entrar para a OTAN como uma proteção contra a Rússia. Ou seja, se tem alguém que causou esse interesse ucraniano para entrar para a OTAN, foi justamente os próprios russos, né? E não é à toa que depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Finlândia entrou para a OTAN, a Suécia entrou para a OTAN, pelo exato mesmo motivo. Percebeu que isso é uma garantia de você não ter uma invasão russa dentro do seu território. Hoje em dia, na verdade já tem um ano isso daqui, mas em janeiro de 2023, só 3% dos ucranianos são contra a Ucrânia na OTAN e 86% são a favor, né? Ou seja, é óbvio, é isso que tem feito a OTAN crescer. É o fato de que a Rússia invade países, né? É óbvio isso, né? Bom, por falar em propaganda russa, foram presos 2 estrangeiros que foram para Kiev e começaram a levantar bandeira nazista e vestir camisa nazista. 2 senhores aqui que foram para Kiev, pegaram o trem, foram para lá, são estrangeiros, não são ucranianos, e estariam com essa bandeira aqui, ó, passando lá na rua e coisa e tal. Isso é um crime de 5 anos de cadeia na Ucrânia, já foram detidos, já estão na cadeia. E a grande questão é o seguinte: o que faz 2 estrangeiros irem para a Ucrânia com uma bandeira nazista, vestindo suástica e não sei o que lá? Eu não consigo imaginar ninguém fazendo isso, a não ser que seja por dinheiro, né? Ou seja, alguém foi pago para isso, né? Você tem que receber o grana de alguém, provavelmente da Rússia, para tentar fazer o quê? Propaganda de que a Ucrânia é nazista, tá vendo esse negócio todo? O curioso desse negócio da Rússia chamar a Ucrânia de nazista é como é que o pessoal da direita aqui no Brasil não consegue pegar a dica, né? Quem é que te chama de... Você que é de direita aqui no Brasil, quem é que te chama de direita? Quem é que te chama de nazista por aqui? É a esquerda. É o que eu falo, o Putin é a esquerda, o Putin tá do lado da esquerda. Quem tá do nosso lado é a Ucrânia, né? E fica esse bando de idiota de direita aqui no Brasil, Russetti, defendendo a Rússia. Eu não consigo entender por quê. Tá na cara aqui que foi uma tentativa deles de fazer algum tipo de propaganda. Os caras foram presos, evidentemente, vão passar 5 anos na cadeia. Por falar em mais propaganda russa, o Putin discursou no BRICS, né? O BRICS acabou ontem, aqui no Rio de Janeiro, discursou ao vivo de Moscou, mas a fala dele não foi transmitida pelo governo brasileiro, mas foi transmitida pelos russos. O pessoal teve acesso a ela pelos russos, né? Aliás, nenhuma dos discursos internos dos BRICS foi transmitido pelo governo brasileiro, o que é a primeira vez que isso acontece, porque nos últimos encontros dos BRICS, sempre os discursos eram abertos para todo mundo e coisa e tal. Estava todo mundo orgulhoso de fazer parte dos BRICS, agora todo mundo com vergonha de estar no meio desse grupinho das ditaduras fracassadas. O pessoal nem quis televisionar esse encontro aqui, nem passou essa coisa, né? Agora, o que o Putin falou nesse discurso dele, né? Ele disse que o BRICS é mais forte que o Ocidente. Pergunta pro Irã, Putin. Pergunta lá pro Irã se o BRICS é mais forte que o Ocidente. O BRICS tem um enorme potencial político, econômico, científico, tecnológico e humano. Potencial até tem, mas nunca vai conseguir realizar. Por quê? Porque o BRICS é um monte de país controlado por ditadura. Se fossem países democráticos em que a população estivesse no controle, não teriam problema nenhum. A população no mundo inteiro quer basicamente a mesma coisa, quer paz, prosperidade, melhorar de vida, todo mundo quer a mesma coisa no mundo inteiro. Então, se a população está no controle, você não tem muita briga entre países, porque todo mundo quer a mesma coisa no final das contas, né? Agora, quando você tem ditadores, aí você começa a ter essas ideias idiotas de invadir países e não sei o que lá. Então, eu acho que o potencial dos BRICS é nulo, porque o BRICS, tirando a Índia, potencialmente a África do Sul, potencialmente o Brasil, não tem democracias nos BRICS, só tem ditadura, né? Os países dos BRICS continuam aprofundando suas cooperações em áreas chaves, e os países dos BRICS têm 1/3 da área mundial e metade da população. Grandes bosta, que diferença faz isso, né? 40% da economia global, totalmente separada. Se você tirar Índia e China, acabou, né? O resto é irrelevante, né? A Índia e a China, de fato, têm economias muito grandes. A Rússia tem economia menor que a do Brasil. O Brasil já é uma bosta, né? Então, ele está dizendo aqui, elogiando os BRICS e coisa e tal, tá o Putin querendo fazer o mundo multipolar dele, não vai sair a lugar nenhum, é uma vergonha. O Brasil está no meio dessa cambada de ditador. E para piorar a situação, o governo brasileiro publicou um vídeo mostrando partes da Ucrânia como anexadas pela Rússia.
Olha só, não é as áreas atualmente ocupadas pelos russos, não, tá? São as 4 regiões ucranianas que o Putin quer, porque ele decidiu que é dele e coisa e tal, totalmente tomadas aqui, Zaporizhzhia inteiro, Kherson inteiro, Luhansk e Donetsk e a Crimeia também, né? Ou seja, uma coisa totalmente absurda esse videozinho que o governo brasileiro fez aqui, meio que reconhecendo a invasão russa da Ucrânia. Cara, é nojento o Lula falar que é contra, não que nós somos contra a Rússia invadir a Ucrânia, mas ao mesmo tempo ficar tão submisso, tão subserviente ao Putin diretamente, né? Ainda condenou os ataques ucranianos a linhas férreas russas. Não, porque temos que atacar... É um absurdo a Ucrânia atacar as linhas férreas russas. A Ucrânia tem feito, sim, vários ataques a linhas férreas russas, principalmente a trens de carga na área temporariamente ocupada pela Ucrânia. E também tem feito alguns ataques dentro da Rússia também, justamente para interromper a logística russa, que é muito dependente de ferrovias. Mas esses ataques que os russos dizem que foram terroristas não foram feitos pela Ucrânia, não. Foi false flag russa, né? Enfim, um absurdo o BRICS estar tendo essa declaração no final. Realmente uma coisa que me faz ter vergonha de ser brasileiro, de participar dessa idiotice que está acontecendo aí com desses BRICS. Cara, é muito ruim isso, cara. É muito ruim realmente. Que porcaria. Onde é que o nosso país foi se meter, cara? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.